Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 37 da prova objetiva do vestibular 2023 do ITA. Essa questão dá aí uma matriz de ordem 3, tal que existe um único número real x que satisfaz a equação dada abaixo. Aí ele pede para encontrar o valor de x mais determinante de a. Bom, aqui essa questão é uma questão, obviamente, de matrizes, né? Mais especificamente de propriedades de determinantes. Uma coisa importante aqui a se constatar é que a matriz ela está no espaço das matrizes de ordem 3. Ela é uma matriz 3 por 3. Então, vamos relembrar algumas propriedades do determinante. A gente sabe, por exemplo, que quando eu tenho um número, uma constante, multiplicando uma matriz, o determinante dessa matriz, C vezes A, depende da ordem da matriz A. Se a matriz A for uma matriz de ordem N, então eu posso colocar o C para fora, só que eu não posso esquecer de levar a ordem da matriz. Fica assim. E outra propriedade que a gente vai precisar nessa questão também é o teorema de Binet, né, que diz que o determinante de produto de duas matrizes é igual ao determinante de A, né, o produto dos determinantes, vezes determinante de B. Então, essas duas propriedades aqui a gente vai utilizar para poder reescrever essa equação que está dada aqui de uma outra maneira. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, eu vou passar essa constante aqui, né? Constante porque para cada x, essa que eu considero, né, isso aqui é uma constante. Então, isso aqui funciona como se fosse uma constante, eu estou passando para fora. Então, como é que a gente faz? Como a matriz é uma matriz de ordem 3, eu tenho que elevar isso aqui ao cubo, tudo que está aqui. Então, o determinante dessa matriz vai ser 2 vezes x elevado à sexta, né? Estou levando ao cubo, determinante de A, mais, vou tirar o x para fora, vai ficar elevado ao cubo, determinante de A, de A ao cubo, desculpa, determinante de A ao cubo, igual, aqui no determinante de A quadrado é A vezes A, né? Então, eu posso usar o teorema de Binet para escrever isso como determinante de A vezes determinante de A, ou seja, determinante de A ao quadrado. Da mesma maneira, o determinante de A ao cubo é o determinante de A ao cubo. Tá? Então eu posso reescrever dessa forma com as propriedades dos determinantes. E agora eu tenho que pensar numa coisa, eu não posso sair fazendo de qualquer jeito. Tem determinante de A em todos os termos. Então, se ele for diferente de zero, eu posso cortar o determinante de A. Porém, vamos pensar numa coisa, né? A gente sabe que se o determinante de A for zero, essa equação é satisfeita aí para todo x real. Só que ele está falando aqui que existe um único número real que satisfaz essa equação. Então, não pode acontecer do determinante de A ser zero. Então, a gente pode cortar esse determinante aqui sem problemas. Então, a gente corta um aqui, a gente corta um aqui e aqui também, né? Cai de 3 para 2. Então, fica assim. 2x à sexta mais determinante de A ao quadrado x ao cubo. Vou passar para cá já, menos determinante de A igual a zero. Bom, aqui a gente tem uma equação biquadrada. É só a gente chamar y de x ao cubo, por exemplo, para reescrever isso aqui como uma equação do segundo grau. E ficar 2y ao quadrado mais o determinante de A ao quadrado y menos o determinante de A igual a zero. Legal. Bom, mais uma vez, né? Ele deu uma informação aqui que a gente vai usar de novo, que existe um único número real que satisfaz a equação. Ou seja, em particular, existe um único y também que satisfaz a equação. Porque se tivesse 2y que satisfizessem a equação, obrigatoriamente teriam 2x também. Né? Pelo menos 2x. Então, a gente sabe que essa equação do segundo grau tem uma única solução. Okay? Uma única solução real. Então, a gente tem que impor aqui que o delta é zero. Ou seja, o determinante
de A. A quarta mais 8 determinante de A tem que ser 0. Novamente, a gente sabe, pelo que nós já discutimos um pouco antes, que o determinante de A não pode ser 0. Então, passando aqui o 8 para lá e cortando um determinante de A, a gente obtém que o determinante de A ao cubo é menos 8. Ou seja, a gente está trabalhando aqui nos reais, então o determinante de A é igual a menos 2. Tudo bem? Certo. Ok, então o determinante de A é menos 2. Agora, a gente vai substituir o determinante de A na equação aí do y para encontrar o y. Na verdade, a gente pode até já... Porque como eu vou ter que resolver essa equação do segundo grau de qualquer jeito, vamos já colocar aqui quem que é a solução, a única solução. Vai ser menos b, ou seja, né, o determinante de A é menos 2 ao quadrado 4. Então, menos 4 dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, é menos 1. E como o x ao cubo é y, o x também tem que ser menos 1. E, portanto, o determinante de A mais x dá menos 3. Alternativa C. Questão legal de propriedade de determinantes. E se você gostou dessa explicação e sente falta de um acompanhamento nos seus estudos, ainda mais nesses vestibulares militares que exigem bastante, gostaria de uma mentoria individualizada, dá uma olhada aí embaixo, eu vou colocar no meu site, e se tiver interesse é só entrar em contato. Muito obrigada e até o próximo vídeo.